Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Estamos de volta para o segundo episódio do Expresso Sindimepa, entrevistando Marco Antônio Moreira, especialista em cinema e que é o responsável pelas terças-feiras no cinema do Sindicato dos Médicos do Pará. Marco Antônio, obrigado por retornar conosco. E hoje eu queria que você falasse exatamente sobre esse projeto do nosso cinema no sindicato, nosso cine-teatro que apresenta às terças-feiras sessão de cinema para todos os interessados em cinema. Lembro que as entradas são gratuitas, todos que desejam e curtem esta arte podem vir aqui às 19 horas no Cine Sindimepa. Marco Antônio. Olha, então, assim, eu vejo que é importantíssimo a existência de espaços como o Cineclube Sindimepa. A minha trajetória de cinema tem muito a ver com os cineclubes. E o conceito de cineclube tem muito a ver com a diversidade, que muitas vezes a gente não encontramos no circuito de cinemas normal, que a gente chama de circuito comercial de cinema. Não foi sempre assim. Na realidade, eu faço muito esse relato. Eu, como adolescente, morando no centro de Belém, eu me lembro claramente de ter a chance de assistir filmes de tudo quanto é lugar. Do lado direito tinha Olímpia, eu podia ver um filme francês. Do lado esquerdo tinha um Palácio, um filme italiano. Aí o Nazaré, aqui, né? Todos esses cinemas, infelizmente, só o Olímpia, né? Existe em reforma, mas existe ainda. Nazaré tinha um filme brasileiro. Eu sou de uma geração que sempre tinha um filme brasileiro, por exemplo, para assistir no cinema. E isso me permitiu, me habilitou a entender que o cinema tem várias formas de expressão. Eu já assisti no Cine Independência. Cine Independência assisti Cine também. Ópera, Cine Moderno. Isso. Cine Moderno, me lembro de ter assistido o filme do Jerry Lewis lá, muito, muito criança. O Cine Independência, que é quase, né, uma galinha barata com Zé Bonifácio. No final dos anos 70 já deixou de existir, né? Isso. E o Cine Moderno também, no meados dos anos 70 também deixou de existir. Tinha o Cine Guarani, ali na Cidade Velha, que hoje é do Ministério Público, também assisti alguma coisa lá. E o Cine Ópera, que é, só para pontuar, até o final dos anos 70, o Ópera é um cinema de lançamento. O que aconteceu no início dos anos 80 é que, devido a uma série de liminares na justiça na época, começaram a entrar no Brasil filmes chamados filmes pornográficos, né? Que eram proibidos até então. Aí depois alguns cinemas do Brasil, do mundo inteiro, na realidade, optaram por esse tipo de programação. Mas até o final dos anos 70, o Ópera era um cinema de lançamento, né, de filmes, etc. E eu me acostumei muito a querer essa diversidade, a entender que o tipo de cinema que se faz nos Estados Unidos é um, o que se faz na França é outro. Às vezes é parecido, às vezes é diferente. E nos últimos 30 anos, talvez, a importância dos cineclubes aumentou. Na realidade, o conceito de cineclube veio, inclusive, disso. Na realidade, já no final dos anos 10 do século passado, um grupo de intelectuais na França, né, a França, como sempre, saindo na frente, intelectuais, jornalistas, críticos de cinema começaram a dizer assim, pô, não tem espaço para os filmes experimentais, não tem espaço para os filmes fora do pensamento comercial, e naquele período tinha muito. Então eles criaram o que foi chamado na época de Clube de Cinema, que é o cineclube, né? Que a premissa do cineclube é permitir com que o espectador tenha o maior número de filmes diversos possíveis, não só de nacionalidade, mas também de estética, de premissa, de roteiro, de histórias. Nos últimos 30 anos, eu acho que o cinema comercial ficou muito fechado, foi muito restrito em relação a essa diversidade. Basicamente, o que nós assistimos o ano inteiro, 95% são produções americanas. E isso é um problema, sim, nada contra o cinema americano. A história do cinema deve muito ao cinema americano. Mas não é possível você ter um circuito de exibição, e não é só no Brasil, que 95% do que se passa é de um país só. Como é que fica o resto, né? Claro, no meio desses últimos 30 anos, durante esses últimos 30 anos, teve as locadoras de vídeo, depois teve o DVD, hoje tem os canais de streaming, mas essa cultura da diversidade, ela se encontra hoje a nível mais assim, aberto ao público nos cineclubes. E desde que o sindicato, né, fez esse auditório maravilhoso, que eu acho que é um dos melhores de Belém, a ideia é essa, a premissa é essa, né? Desde que começamos a
colaborar com o sindicato, é fazer um cineclube, fazer um tipo de exibição de curadoria que permitisse ao espectador conhecer outras possibilidades de se fazer cinema. E aí vem vários critérios. Eu tenho vários critérios de filmes de nacionalidade, de estética, de diretores, de temas, sempre partindo da ideia de que o cinema é muito mais do que parece. Então, acredito que as pessoas que frequentam o Cineclube Cindimepa têm essa oportunidade. Na verdade, eu me sinto apenas um mediador disso. Na verdade, a grande qualidade de tudo é os realizadores, né? De alguma forma, quando eu apresento aqui um filme do Fellini, um grande cineasta italiano, ou apresento um filme do Bergman, um grande cineasta sueco, é porque esses cineastas fazem parte da história do cinema, são fundamentais na história do cinema, mas existe uma geração que não conhece. E que a gente tem que fazer esse trabalho pedagógico, vamos chamar assim, né? E nesse contexto, eu entendo que aqui em Belém, tem alguns cineclubes que funcionam aqui em Belém, mas o Cindimepa, pela regularidade, pela frequência, toda terça-feira, já criou um público específico, claro, que pode aumentar, deve aumentar, principalmente em relação aos mais jovens, que às vezes eu sempre reclamo que o pessoal mais novo está muito na zona do conforto, está muito na zona do streaming. Verdade. Nada contra, mas eu acho que cinema não é só isso. Assim como também música não é só o que parece, a música é muito mais ampla, mais complexa, e aí vai, todas as artes, né? Mas o projeto do Cineclube aqui no Sindicato dos Médicos do Pará, eu acho que tem sido muito feliz nesse sentido, né? De poder disponibilizar para as pessoas filmes que, inclusive, doutor, não estão disponíveis em lugar nenhum. Eu falo muito isso para alunos, amigos, importante pessoas da área. essa informação. Você não acha, entendeu? E os canais de streaming, com todas as virtudes que eles têm muitos defeitos. Um deles é que se cria uma zona de conforto. A maioria de nós, principalmente numa faixa etária mais nova, você não necessariamente assiste o que você quer. Você assiste o que está disponível. Está disponível. E eu não estou criticando essa postura, está tudo bem. Eu acho que faz parte do dia a dia, né? Nem todo mundo tem, né? Mas, por outro lado, e aí? Como é que fica? E a questão da cultura cinematográfica. O que eu chamo de cultura cinematográfica? É você conhecer a história do cinema, entender que um filme que foi feito hoje, de algum modo, ele foi influenciado por outros filmes, por outros cineastas. Vou dar um exemplo aqui de um filme que foi exibido no Cindimepa há algum tempo atrás, no Coringa, com o Joaquin Phoenix. É um filme que tem muita influência de diretores como, por exemplo, Martin Scorsese. Por exemplo, Taxi Driver, que é um clássico dele, né? Sim. Então é importante assistir o Coringa e, de repente, vamos dar uma olhadinha no Taxi Driver? No caso do Taxi Driver, como é um filme muito famoso, muito conhecido, é até possível você achar ele em algum canal de streaming, mas outros filmes, não. Então, inclusive, tem um agravante aí nos últimos anos, que eu acho que vai ser inevitável nos próximos, que é a morte da mídia física, né? O aniquilamento da mídia física, que no caso o DVD e Blu-ray, cada vez menos tem. E antigamente, você estava numa sala de aula, estava num grupo de amigos, você falava assim, olha, tem um filme de cinema mudo maravilhoso, chamado Aurora. De quando é? 1927. Vai na locadora, o que você acha? Hoje você não tem isso. Você tem algum streaming? Não. Aproveitando o exemplo do Aurora, que é um dos maiores filmes da história do cinema, que foi feito em 27, ainda no período do cinema silencioso, e que foi exibido aqui, ano passado. Se a gente for analisar só os filmes desse período do cinema silencioso, quase nenhum está disponível. Então, como é que você vai querer conhecer a história do cinema, toda a trajetória de realização, de produtores, diretores, artistas, sem ter acesso a esses filmes? Então, nesse sentido, com a diminuição, ou quase, né, aniquilamento da mídia física, nós vamos ficar totalmente vulneráveis ao streaming, o que não é necessariamente ruim, tem muita coisa boa lá. Mas e aí? Nesse sentido, o Cineclube aqui do sindicato, de algum modo, contribui com com essa cultura cinematográfica. Olha, passamos agora recentemente um filme de 57 de um grande diretor chamado Elia Kazan. Não existe em lugar nenhum. Chama-se Terra do Sonho Distante. Né? Essa semana exibimos um clássico do cinema dos anos 70, um filme que tem um debate sobre a questão da medicina e da ciência, chamado O Homem Terminal. Onde você acha isso? Então, eu entendo que esse é um caminho, que até nós conversamos logo no início, né? Eu acho que o Cineclube tem que ter essa função. Eu acho que, já me perguntaram aqui, por que você não programa com os filmes mais comerciais? Porque, por uma simples razão, os filmes comerciais já têm o seu espaço. Garantidíssimo. Eles têm, eu não sou contra, eu posso questionar, posso debater como cinéfilo, e debato muito, inclusive, mas eu não sou contra, eu acho que tem que ter tudo. Tudo, do comercial ao mais autoral. Mas o circuito de cinema, de um modo geral, com algumas exceções,
eles só priorizam o cinema comercial. E como é que eu vou descobrir, por exemplo, qual o grande cineasta moderno, contemporâneo do momento, se eu só vejo filmes parecidos? Aliás, é uma outra polêmica que eu falo muito em sala de aula, eventualmente, e aí o pessoal pega no meu pé, né? Eu acho que vocês assistem o mesmo filme o ano inteiro. Como assim? São filmes parecidos. Só mudam os efeitos especiais, né? Que são aliás, maravilhosos os efeitos especiais, não tem nenhuma crítica hoje. Só que, na minha opinião, a evolução, a transformação no cinema não se dá pelos efeitos especiais. Os efeitos especiais, na minha opinião, são acessórios importantíssimos. Mas o que me interessa é a história. Interessa os personagens. E se a gente for analisar, doutor, a maioria dos filmes comerciais são muito parecidos. Vamos lá? Tem um protagonista ou dois. Tem 2 ou 3 coadjuvantes. Tem que ter o alívio cômico. Sempre tem um que seja engraçadinho para contar uma piada. Tem que ter um desfecho, que tudo mais ou menos se resolve. E tem que ter um final feliz. O que eu acabei de falar agora é 98% dos filmes comerciais. Então, o cinema não é só isso. Aqui você falou que tem que ter um desfecho. Então, aqui uma curiosidade para aqueles que gostam de cinema, como nós que estamos aqui hoje, presentes e assistindo, esses filmes que não têm um final. Você acompanha o filme todo, parece meio frustrante, não é? Quando chega no fim, deixa para você... se vira, concluir o filme. Não, se vira, eu queria que terminasse assim, então é assim. Não, eu preferia que terminasse desta outra forma. Não, então, para você é desta outra forma. Comenta isso. Eu acho que é aquilo que eu falei no início. A interpretação sobre um filme, uma música, um teatro, um livro é muito subjetiva. Tem muito a ver com o nosso repertório, né, de prática mesmo, de entender. Eu adoro finais assim, abertos, entendeu? Porque permite o espectador, dá uma liberdade para ele para criar uma interpretação particular e ele argumentar em cima disso. Finais muito mais amarradinho, é bacana também, nada contra, mas quando eu vejo um final bem aberto, que foge um pouco do lugar comum, eu adoro, porque me permite, não, pera lá, por que o diretor... Primeira coisa que eu penso, doutor, é assim, o espectador ele é muito apressado, né? Que absurdo esse final, não entendi nada, mas dá um tempinho, por que será que o diretor escolheu terminar assim? Não é que o final seja ruim ou seja indecifrável. Não, ele é decifrável, só que você vai ter que tentar, entendeu? Criar uma argumentação em cima disso. Qual é a dificuldade que existe na grande maioria das vezes, doutor? Que às vezes a maioria de nós está acostumada a assistir finais muito arrumadinhos, pronto, acabados. E tem diretores, aquilo que eu lhe falei, né? Tem diretores e tem funcionários, né? Tem diretores que eles gostam de deixar para o espectador estimular a interpretação. A tua curiosidade, o teu poder de conclusão. Exatamente. Te vira, tipo assim, fica à vontade. Aí nessa você tem várias argumentações. E eu acho que essa é uma das graças, não só do cinema, mas da própria arte. Né? Você, de alguma forma, surpreender. Tem muita gente que gosta de cinema e fala muito de cinema. Inclusive, grandes diretores sempre falavam isso. Respeitar a inteligência do espectador é estimular a inteligência dele. É não dar para ele o que ele espera. É surpreendê-lo. Fazer com que ele... Vamos para pensar mais. Não estou te dando um negócio pronto. Te vira. Elabora alguma coisa. Revê o filme. Talvez o final que é enigmático para você, talvez lá no meio eu dei uma pista. Né? Não sei, estou só sendo bem genérico, né, nesse raciocínio. Então, eu acho interessante quando o diretor faz isso. E, claro, ele cria uma polêmica. Hoje, nas mídias sociais, tudo é muito intenso, né? Muito amor, muito ódio. Mas o tempo passa, doutor. E aí as pessoas começam a entender, algumas, né? Por que será? É a primeira pergunta que eu faço quando tem um final estranho ou enigmático. O que é que o diretor quis dizer com isso? Um filme não foi feito para atender a nossas expectativas, necessariamente falando. E também é feito para nos incomodar. Os grandes filmes da história do cinema, aí eu posso ampliar até para as outras artes, são aqueles filmes que de algum modo incomodaram, surpreenderam a gente. Aí, muitas vezes, por mais que a gente não goste no primeiro momento, anos depois a gente se lembra dele. E aí, quando a gente se lembra, a gente vai rever, eu não tinha entendido. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Quando você vê um filme com 10 anos, 15 anos de idade, você tem uma percepção XYZ. Você vai rever o filme com 40 anos, qual é a diferença? É o mesmo filme, é o mesmo final. Você que não é mais o mesmo. Você com 40 anos, para sua trajetória de cultura, de leitura, de sei lá, do que for,
agora eu estou entendendo mais. Porque acontece, tem filmes que estão além do nosso repertório de cultura. E eu adoro, eu sou estimulado a dizer, não, pera lá, não entendi, volta. Já aconteceu várias vezes, né? Isso não é tão raro, não. Eu quero rever. Eu perdi alguma coisa no meio do filme. Né? Ainda mais hoje nas gerações do celular, que as pessoas ficam no celular o dia inteiro vendo um filme, cansa de ir no cinema, as pessoas estão no celular. Aí, de repente, tem uma coisa ali que vai aparecer no final e a pessoa não entende, mas porque ela não prestou atenção. Mas eu acho que é isso que é interessante, doutor. Eu acho que... E os filmes que são exibidos em cineclubes, que priorizam a diversidade estética, de gênero, de raça, de nacionalidade, eles de alguma forma vão por esse caminho. E é encantador. Eu adoro ser provocado nesse sentido. Não entendi. Volta de novo. Na época do DVD, né, a gente voltava, né? Volta aí. E no caso do cinema, eu acho que é mais ou menos o mesmo incômodo. Eu acho que a zona de conforto é um perigo, ela gera uma preguiça mental. A gente está acostumado a ver um filme com início, meio e fim. O final o mocinho vai ganhar, o final o vilão vai ser punido. É bacana também. Quantos filmes bons não tem assim, né? Mas às vezes é interessante você pegar um diretor ou uma história que vai na contramão desse raciocínio. E aí eu me lembro concluindo o pensamento, o Godard, o Jean-Luc Godard, na minha opinião, um dos maiores gênios da história do cinema, ele dizia assim, que todo filme tem que ter início, meio e fim, mas não necessariamente nessa ordem. Então eu acho isso o cúmulo da provocação. Um filme começar pelo fim. Porque ele te obriga a prestar atenção. Ele te obriga a entender. Mas por que ele começou pelo fim? Né? Aí você vai descobrindo no decorrer do filme, que vai indo para o início. Como é o caso, por exemplo, tem um filme chamado Amnésia, que é um filme do Christopher Nolan, que é de 2001, que o filme te obriga a ter uma excelente memória, porque ele começa no fim, aí você vai entendendo todo o processo. Isso é provocação. Eu acho isso muito, muito bom. Cada vez mais eu tenho visto isso. Começa com o fim e depois 20 anos antes, sim. 10 anos antes, aí começa até chegar naquele desfecho. Isso é encantador, eu gosto muito. Maravilhoso, né? Então não esqueça, o Cine Cindimepa, toda terça-feira, com filmes escolhidos com o critério desse crítico maravilhoso, Marco Antônio Moreira, que está fazendo esse podcast hoje conosco. Eu quero agradecer muito, Marco Antônio, sua vinda até aqui. Quero dizer que o Cindimepa está muito feliz com o trabalho que você faz à frente do Cine Cindimepa. Eu tenho certeza que a nossa audiência também. Muito obrigado e iremos para o nosso terceiro episódio, aí recebendo aqui nesse podcast, nessa cadeira de entrevistado, o nosso querido José Maria Bezerra, doutor em música, que vai nos falar sobre as quartas musicais. Até lá.